Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Parlamentares repercutem suspensão da CPI das Olimpíadas. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças. Educação apresenta metas orçamentárias para o ano que vem. Em instantes. Vereadores repercutem suspensão da CPI das Olimpíadas. A interrupção dos trabalhos foi decidida na terça-feira em votação no plenário, após ação judicial contestando a composição da comissão. Assim que abriu a sessão desta quarta-feira, o vereador Jefferson Moura criticou a votação que decidiu pela suspensão dos trabalhos da CPI. Há uma liminar em vigor que determinou a instalação da CPI e o seu funcionamento. Não encontraremos nenhuma possibilidade de amparo legal para que, através de uma questão de ordem, esse plenário possa ter revertido uma decisão judicial em vigor ou mesmo suspender os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito. Já o vereador Paulo Pinheiro pediu para rever a votação. Foi escolhida essa opção mais fácil e sem fundamento para suspender a investigação e que, ao que tudo indica, deveria estar incomodando de alguma maneira os membros do governo. Dessa forma, senhor presidente, solicito que a interpretação de ontem seja revista e que a suspensão ou não da CPI seja discutida no âmbito da própria CPI, com o apoio de técnicos da Secretaria da Mesa e da Procuradoria da Casa. Os vereadores Renato Cinco e Raimon ameaçaram trancar a pauta de votação enquanto a decisão não fosse reconsiderada. Acho que a defesa da democracia nessa casa exige que a oposição coloque essa casa em obstrução até que a decisão de ontem seja anulada. Eu farei de tudo para que todas as sessões sejam obstruídas. Todas. Pedirei pela ordem a todo momento. Discutirei todos os projetos, tendo conhecimento de causa ou não. Pedirei votação nominal de todos os projetos. Porque ou nós trabalhamos com seriedade, ou então a gente vai ficar aqui sendo correia de transmissão do prefeito Eduardo Paes. O vereador, professor Washington, ironizou. O vereador fica chateado, fica tristinho, fica magoadinho e aí começa a fazer pirraça, vou obstruir. Obstrução de matéria, vereador, é um artifício usado legalmente pelo Legislativo. Não é arma, não é instrumento de pirraça, não. Fiquei com raivinha, vou atrapalhar tudo, que isso? Em seguida, o líder do governo, doutor Jairinho, e o vereador Tiago Carribeiro defenderam a decisão de suspender a CPI. Erros como ser humano, todos nós temos. Agora, como homem público, como administrador, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, a conduta do prefeito Eduardo Paes é irretocável, não temos o que falar. Está aqui no Diário Oficial da Casa, o artigo 284, inciso 2, garante a qualquer parlamentar dessa Casa, e aí faça ou use-o como bem quiser o parlamentar, o plenário mais uma vez será soberano para decidir. Por último, foi a vez dos vereadores Babá e Marcelino da Almeida. O líder do governo, acho que ele não está falando da cidade do Rio de Janeiro, que as obras estão atrasadas, porque cai ciclovia, superfaturada. As pessoas vêm para cá falar mal, agredir as pessoas e depois ainda tem mais, chama a atenção. O governo, qual é o governo que não erra? A suspensão dos trabalhos da CPI das Olimpíadas foi decidida durante votação em plenário, com 25 votos a favor e 3 contra. O pedido foi do vereador Jimmy Pereira, alegando questão de ordem assim que chegou a notícia de que havia uma ação judicial contra a CPI. A vereadora Tereza Berger contestou a composição da CPI nos tribunais porque 4 integrantes da comissão são do PMDB. 2 reuniões chegaram a ser realizadas e o próprio presidente da CPI das Olimpíadas considerou arriscado dar continuidade aos trabalhos antes da decisão definitiva da Justiça. Eu fico muito preocupado, depois de uma série de trabalhos, se mais à frente a Justiça determinar que todo esse trabalho desenvolvido, ele na realidade seja encerrado porque é uma nova composição. Toda reunião, na realidade, a gente delibera algum assunto ou vários assuntos, até agora colocamos várias coisas em votação. Então, da minha parte, eu pelo menos entendo que tem que haver uma segurança jurídica para que a gente possa seguir com os trabalhos.
Secretaria de Educação apresentou as metas orçamentárias para o ano que vem em audiência pública na Câmara. Com as galerias cheias de professores, a Secretaria afirmou que hoje o município possui 1.500 escolas e o objetivo é que 35% dessas unidades tenham aula em tempo integral até o final do ano. Nossos ginásios têm mais tempo de matemática, português, ciência e educação física, além de oferecer aos alunos uma gama interessante de disciplinas eletivas de acordo com o perfil de cada escola. E também 2 tempos semanais, de estudo dirigido e 2 de projeto de vida. Essas disciplinas, além de proporcionarem uma interação mais direta e especial dos alunos com seus professores, fazem com que eles estabeleçam uma relação mais significativa com a escola, uma relação de pertencimento muito importante, especialmente para os adolescentes. A audiência contou com a participação de muitos vereadores. Qual é a avaliação que a Secretaria faz desse trabalho de ronda escolar? O nosso contrato prevê que qualquer escola, toda escola, pode receber o trabalho da ronda escolar. Nós também temos recebido bastante reclamações com relação a escolas que, em tese, estão climatizadas, mas que enfrentam vários problemas, inclusive por conta da manutenção dos equipamentos. Nós hoje temos 81% das escolas climatizadas. Nós não deveremos chegar a 100% ao final do ano, porque nós temos escolas tombadas, escolas mais antigas, que precisam todo um trabalho muito preciso, mas nós vamos chegar perto de 100%. Os professores também utilizaram a tribuna para tirar suas dúvidas. Vocês sabiam que agora tem cota para Xerox? Que a gente não pode mais tirar Xerox na escola? Eu gostaria de saber o porquê que isso está acontecendo, porque, inclusive, foi comunicado que algumas máquinas de Xerox iam sair. Não é verdade a questão que teve cópias, não há essa limitação, foram tiradas algumas máquinas, mas otimizadas as cópias continuam sendo liberadas, isso não é verdade. Visitei uma escola em Magalhães Bastos e fiquei muito preocupada com a segurança de algumas crianças, que era uma escola de educação infantil. A escola hoje, sem uma grade de proteção, a parte de trás da escola totalmente aberta e, para piorar, você não tem porteiros nas escolas. O porteiro traz conforto para o diretor da escola, traz. Sem dúvida, eu não vou negar que um porteiro traz conforto, mas nós temos que ter prioridade. Nossa prioridade é colocar o professor em sala de aula, professor 40 horas, estender o turno único para que a gente possa. Quanto mais se estender o turno único, mais um terço de planejamento nós vamos... Isso está imbricado, isso está diretamente ligado. Escola de turno único, professor 40 horas, um terço de planejamento. Esse é o modelo. Quanto mais a gente conseguir realizar isso, mais a rede estará toda organizada dessa forma. No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e assassinada no Espírito Santo. Os acusados, jovens de classe média, nunca foram punidos. Em memória ao crime que chocou o Brasil na época, foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje, no dia 18 de maio, o Acontece no Rio preparou uma entrevista com uma especialista no assunto. Estou aqui com a defensora pública do Rio de Janeiro, Eufrásia Maria Souza. Eufrásia, muito obrigada por nos receber aqui. Por que o dia 18 de maio se tornou o Dia Nacional de Conscientização sobre esse tema? Essa grande mobilização da sociedade aconteceu em 98, num seminário promovido pelo ECPAT, que é a sigla da Campanha Internacional pelo Fim do Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E em 2000, através de uma lei, foi instituído o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em referência à data em que, no ano de 1973, uma menina de apenas 8 anos de idade, Araceli Cabreiro Sanches, ela foi brutalmente morta depois de haver sido estuprada e drogada. Os acusados eram pessoas da alta sociedade naquela época, houve até uma CPI presidida pelo deputado do MDB, e essa história foi muito bem contada pelo jornalista José Louzeiro num livro chamado Araceli, Meu Amor, que é bastante interessante, que fala dessa questão. Então, desde 2000, essa data é uma data nacional de mobilização, sensibilização para o enfrentamento dessa grave violação de direitos de crianças e adolescentes, que é o abuso e a exploração sexual. Você falou que a Araceli foi abusada. Qual é a diferença de abuso e exploração? O abuso sexual está relacionado à prática de qualquer violência sexual
contra criança e adolescente, seja no âmbito doméstico, seja extrafamiliar. Já a exploração sexual está ligada a redes de exploração, de pornografia e até muitas vezes vinculada à questão do turismo, né? Como enfrentar esse problema que acontece muitas vezes dentro de casa? Afastar a criança ou adolescente da residência é a melhor solução? A melhor alternativa é, quando a criança é vítima de uma violência dessa no âmbito familiar, é que esse agressor seja afastado. Inclusive, há uma previsão no Estatuto da Criança e Adolescente que é a possibilidade de uma medida cautelar de afastamento do agressor e não a criança ser punida, né? Principalmente se houver uma outra pessoa na família que se responsabilize por ela, porque senão a criança acaba sendo duplamente punida, né? Por ter sofrido a violência e ainda por ter a privação de um outro direito, que é a convivência familiar e comunitária. As meninas representam quase 70% das vítimas. Como combater a exploração sexual comercial? Isso é uma coisa muito importante que é preciso, e aí também é importante o papel da imprensa nesse sentido, né, da mobilização da sociedade para refletir sobre essa questão e não comprar esse tipo de publicidade, né? Na verdade, esse tipo de publicidade deveria ser proibida, né, porque quando se está usando uma criança como objeto, está se violando um direito da criança que está previsto na Constituição, que é um dever de todos nós proteger, né? Contra todas as formas de violência, é um dever da família, da sociedade, do Estado, proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de negligência, discriminação, violência, exploração, crueldade e opressão. E é importante também destacar que a exploração sexual ela é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, conforme a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil. Como conscientizar a população para não ser omissa? A Secretaria de Direitos Humanos tem feito anualmente uma campanha cujo tema é Não Desvie o Olhar, Denuncie, Proteja. Então, assim, nesse sentido de que é dever de todos nós proteger as crianças e adolescentes contra todas as formas de exploração e violência, inclusive a violência sexual. Então, não desvie o olhar, não desvie o olhar, proteja, denuncie, procure o Conselho Tutelar, que é importante destacar que o Conselho Tutelar é um importante órgão que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente e que é incumbido pela sociedade, né, de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Eles são escolhidos através de processo de escolha. Nós tivemos recentemente uma data nacional, né, para processo de escolha de conselheiros tutelares. Então é importante que as pessoas não se omitam. Esse Dia Nacional é um dia de conscientizar, mas também de fazer um balanço. Quais foram as conquistas dos últimos anos? O grande avanço nesse tempo todo tem sido essa ouvidoria nacional, né, o número 100 para notificação. Existe também um aplicativo chamado Proteja Brasil, que foi lançado, né, em conjunto pelo Unicef e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde qualquer pessoa pode buscar informação das delegacias mais próximas, conselhos tutelares, todos esses órgãos de proteção para que a criança e adolescente não seja vítima ou que seja apurada a violência que ela sofreu. Eufrásia, muito obrigada pela sua entrevista e esclarecimentos. E quem quiser denunciar, é só ligar para o número 100. A ligação é gratuita e anônima e pode ser feita de todo o Brasil. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.